Olá. Entre 2010 e 2015, a quantidade de pedidos de refúgio no Brasil cresceu 2.868%, de acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, ligado ao Ministério da Justiça. O país tem refugiados reconhecidos de mais de 80 nacionalidades. Quem são essas pessoas deslocadas para cá? E quais são as políticas públicas voltadas para atender essa população no Brasil? Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados. O filósofo Paulo Illes, ele é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, o CEDIC. Deise Ventura, professora de Direito Internacional e livre docente do Instituto de Relações Internacionais da USP. E o refugiado congolês Jean Katumba, fundador e presidente da ONG África do Coração, que vive há 4 anos aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Inicialmente, Paulo, vamos fazer aqui um desenho, um panorama dos refugiados no Brasil. Os sírios estão em maior presença por aqui. Como é que é esse desenho? O Brasil mudou bastante o cenário, né? E isso é válido para todas as migrações, como também para os solicitantes de refúgio, né? Eu costumo dizer que, historicamente, o Brasil teve grandes momentos de migração, né? No entanto, a que vivemos agora é a mais diversificada, né? Eu não estou falando que é uma migração maior em números do que foi em períodos que chegaram os europeus, etc., mas em termos de nacionalidade e diversidade, eu acho que é a maior que o Brasil já experimentou. E aí a gente vê os sírios, os congoleses, nigerianos, liderando aí em números, né, a quantidade dos novos refugiados que estão chegando aqui no Brasil. O maior que o Brasil já experimentou em razão da crise de refugiados que existe no mundo. Muitos países estão recebendo refugiados. Exato. E assim, mesmo que a gente registre um aumento no número de solicitantes de refúgio no Brasil, é preciso a gente ter bem claro que o Brasil é um dos países que menos recebe refugiados, poderia até dizer no mundo, né? Então, assim, o número que nós temos hoje reconhecido, né, como a gente fala aí, em torno de, os números se divergem, né? A gente vê entre 10, 12 mil refugiados reconhecidos, mais de 34 mil solicitantes de refúgio, quando em outros países, ou na mesma Europa, você vê que são centenas, são milhares de pessoas solicitando refúgio, né? Então, eu acredito que o Brasil tem condições, sim, de criar políticas públicas que sejam exemplares, né? Respeitosos dos direitos humanos para acolher esses refugiados que estão chegando e tem condições de receber muito mais gente. Deise, olha, na preparação desse programa, na produção desse programa, a gente foi atrás de números do CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, ligado ao Ministério da Justiça. Eu destaquei aqui na abertura do programa, entre 2010 e 2015, um crescimento de 2.868%, o índice de pedidos de refúgio no Brasil. Mas há uma confusão tão grande nesses números apresentados pelo CONARE. Aqui, esses pedidos de refúgio, em 2010 eram 966, em 2015 foi para 28.670. Mas assim, os números não batem, essas contas não fecham muito. Por que acontece isso? Estão batendo cabeça lá, ninguém consegue chegar a uma conclusão? Que estão batendo cabeça em Brasília, eu não tenho dúvida alguma. Mas antes de te responder diretamente sobre o CONARE, eu queria reforçar um aspecto muito importante da fala do Paulo, que é a situação mundial do refúgio. Nós precisamos repetir sempre que pudermos que 84% dos refugiados no mundo estão em países em via de desenvolvimento. Nós vemos isso, tu usaste uma expressão muito comum nos meios de comunicação, que é a da crise dos refugiados. Quando a gente ouve essa expressão, a gente tende a pensar no mar Mediterrâneo e nos países europeus que se queixam muito da chegada de imigrantes e refugiados. O tema de migração e refúgio se tornou um tema essencial da agenda eleitoral europeia. Os partidos de direita e extrema-direita têm se aproveitado desse tema nas suas campanhas eleitorais, mas, na verdade, quando nós olhamos quais são os países que mais recebem refugiados, eles são Turquia, Paquistão, Líbano, Irã
Uganda e Etiópia. Apenas 16% dos refugiados do mundo estão nos Estados Unidos e na Europa. E esse número mudou bastante nos últimos 12 meses. Nós tínhamos apenas 14%. Subiu 2% porque a Alemanha, no ano passado, acolheu um número significativo de refugiados. E a Alemanha é o único país desenvolvido que aparece na lista dos 10 países que mais acolhem refugiados. Quem faz esse levantamento? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, esses dados não são contestados pelos países desenvolvidos. Os Estados Unidos, apesar de todo o barulho que faz o presidente Donald Trump, são um país que tem um número medíocre de refugiados acolhidos e, aliás, um número que esse ano simplesmente congelou porque o Trump suspendeu a política de refugiados dos Estados Unidos. Foi um dos seus primeiros gestos quando chegou ao poder. Então, de fato, o Brasil, em primeiro lugar, o Brasil é um país que recebe um número muito pequeno de refugiados. O presidente Michel Temer, no seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, se equivocou, não posso pensar que tenha sido outra coisa senão um equívoco, e disse que nós recebíamos mais de 90 mil refugiados. Isso não é verdade. Nós recebemos em torno de 10 mil refugiados, o assunto teve grande repercussão. Tá? Agora, aproveito esse gancho para dizer qual o grande problema do número oferecido pelo CONARE esse ano. Ele foi apresentado, o número de refugiados foi apresentado de uma forma diferente dos anos anteriores, o que dificulta comparações nesses dados, e foram computadas as solicitações de refúgio dos migrantes haitianos. Nós não podemos dizer que os haitianos não são refugiados. Alguns deles podem ser, de fato, refugiados. Mas houve, na verdade, uma migração haitiana em busca de trabalho e não de pessoas que tenham fundado temor de perseguição política, religiosa e etc. E o Conselho Nacional de Imigração acolheu esses pedidos e os transformou num visto de residência provisória. Então, o que aconteceu é que os números do CONARE tiveram o eco, digamos assim, dessas solicitações que foram retiradas do CONARE, na verdade, porque foram atendidas pelo Conselho Nacional de Imigração. E nós ainda não tivemos dados consistentes, o número de pedidos não fecha com o número daqueles que foram julgados, dos processos pendentes, mas há uma questão sobre a qual não há dúvida. Reconhecidos no Brasil, nós temos cerca de 10 mil refugiados, não mais do que isso, então nós não somos um país que sofre uma pressão particular. Esse número de refugiados é irrisório em relação às mais de 200 milhões de habitantes que nós temos no Brasil. São dois números, de refugiados e de refugiados reconhecidos. Não, de solicitantes de refúgio, esse sim é um número bem superior, e daqueles que tiveram o seu refúgio reconhecido. Que são 10 mil. Que não chegam a 10 mil, inclusive. Uhum. Agora, vou aproveitar essa informação, 84%, 84% dos países em desenvolvimento... 84% dos refugiados estão em países de desenvolvimento. Países de desenvolvimento. E a história do Jean corrobora essa informação, porque a gente conversava antes aqui, você me disse, Jean, que antes de tentar a vinda para o Brasil, você buscou ir para a França. Sim. E ir para a Bélgica, não é isso? Bom, e não conseguiu e veio para o Brasil. Sim, porque refugiado é alguém que não tem essa vontade de escolher, de ter um preparativo de sair do país. Isso que aconteceu comigo quando eu queria vir. Também que eu estava escondido, tinha que pedir visto, porque para sair do país eu tenho que ter visto do país, que eu tentei para a França, para canadense, para qualquer país da Europa que eu queria ir, até para o Japão. Eu não consegui. O Brasil foi um dos países que, quando eu tentei ele consegui para me passar visto. Esse que mostra que quando as pessoas pensam que a gente escolhe, a gente não tem como escolher, porque se tivesse escolha, a gente tinha que escolher o país envolvido. Na fala como eu acabei de falar, a gente tenta de escolher esses países, mas esses países não liberam visto. Infelizmente, não tem visto para os refugiados. Essa é a crise também, para que alguém que está na vida, perigo, que quer salvar a vida, mas não tem nenhuma embaixada que libera visto para ele. Ele tem que morrer lá e a única opção é de onde sai visto, você tem que ir sem fazer mais escolha. Agora, nessas tentativas existem algumas razões. Por exemplo, você fala francês e daí a tentativa de ir para a França. Sim. A Bélgica, porque a Bélgica colonizou
Meu país. O Congo? Sim. Então, foram essas as primeiras possibilidades. Sim, quando você quer sair da sua terra, você tem também uma olhada fora. Eu vou para um país que eu pode ter uma facilitação de integração. Sim, Para se adaptação. integrar, tem que, primeiramente, dominar a língua. O português foi uma língua que eu aprendi aqui. Primeiro bom dia eu falei aqui no Brasil. E aí eu pensei, eu vou num país que eu posso me envolver na minha língua, porque eu falo francês, fluente, eu poderia ir no país que fala minha língua. Aí a tentativa foi nesses países primeiro. E depois, por causa de não perder a vida, você não tem mais escolha. Você ficar mapeando o que vai dar visto e você consegue sair. Paulo, é importante esse esclarecimento, que a gente se pergunta Sim. aqui, né? Pessoas que vêm de tão longe, quer dizer, a distância do Brasil até o Congo são cerca de 8.000 quilômetros, né? Por que a escolha pelo Brasil? Quer dizer, essa dificuldade realmente de entrar nos países desenvolvidos. 84% desses refugiados estão nos países em desenvolvimento. Essa é a explicação. Não, é muito importante que a Daisy traz esse dado, né? Porque eu também participei da organização, coordenei a realização do Fórum Social Mundial das Migrações, que foi aqui em São Paulo no ano passado, e o próximo vai ser no México ano que vem. Então a gente reúne ativistas do mundo inteiro para discutir essas temáticas. E é muito claro essa questão que a Daisy traz, da dificuldade que é nos países ricos, digamos, de receber esses novos refugiados. Então, acaba que os países que estão ali nos limites geográficos, né, dos países em conflito, acabam recebendo essa grande maioria. Então, a situação no Oriente Médio, você tem milhões de refugiados que estão ali naquela região. Uma questão que eu acho que é importante, né, porque quando a gente discute a temática do refugiado no mundo, a gente também fala das políticas públicas e de quais as legislação que o país também trabalha para atender essa população, né? E aí a gente tem uma preocupação, porque se de 34 mil solicitantes de refúgio nós temos menos de 10 mil reconhecidos, por que isso acontece, né? Então a gente está falando que mais de 70% dos pedidos de refúgio não são aceitos no Brasil, né? E qual é a situação dessa pessoa que solicita o refúgio e que depois lhe é negado, né? Porque quando você pega um protocolo de refúgio, garante tirar uma carteira de trabalho, até conseguir um emprego, trabalhar com CLT, etc. Mas depois que vem a negativa, essa pessoa se torna totalmente vulnerável, né? Então é importante tratar de um outro aspecto, que é a legislação migratória brasileira, né? Que hoje ainda vigora o Estatuto de 1980, está para entrar uma nova lei de imigração agora, e, infelizmente, ela avançou em muitos aspectos, mas, não sei se a Daisy concorda, mas eu acredito que não vai resolver essa questão. Porque é justamente por não haver instrumentos jurídicos para que essas pessoas que estão chegando, às vezes por questões econômicas, etc., solicitar um pedido de permanência no Brasil, ela se acolhe ao Instituto do Refúgio. E aí acaba que nós temos essa solicitação imensa e o governo federal tem uma extrema dificuldade para lidar com isso e de como resolver, por exemplo, a situação dos senegaleses, né, que muitos senegaleses, alguns são refugiados realmente, né, mas tem muitos que não, são migrantes, mas todos vão para o Instituto do Refúgio solicitar um pedido de refúgio aqui no Brasil. Então, acho que assim, nós temos esses desafios aqui como país, né? De longe, o Brasil é um país que recebe muitos refugiados e também não muitos imigrantes, né? Uma população de 200 milhões de habitantes, que tem menos de 2 milhões de imigrantes no Brasil, quer dizer, é menos de 1%, né? Quando qualquer país vizinhos nossos, como Paraguai e Argentina, estão acima de 5%. De imigrantes e refugiados, né? Então, acho que é importante a gente debater essas temáticas e criar políticas públicas para que o Brasil realmente esteja preparado para receber
esses refugiados de qualquer parte do mundo, né? Desde qual é a percepção da população em relação a esse tema? As pessoas acham que o Brasil recebe refugiado demais, ao contrário do que o Paulo acabou de destacar, e em que medida as pessoas têm informações a respeito do que vem acontecendo nesses 80 países, são mais de 80 nacionalidades aqui presentes, por exemplo, que acontece no Congo, uma guerra civil desde os anos 90, e é o que tem forçado a saída da população de lá. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma grande desinformação a respeito do assunto. O tema da migração, ele vive no Brasil uma grande contradição. Nós nos achamos um país de migração, existem diversos movimentos de resgate da cultura das pessoas que construíram o Brasil e que vieram, claro, num primeiro momento da Europa e depois fluxos migratórios que vieram dos 4 cantos do mundo. Então, não há nenhuma dúvida de que se trata de um país cujo desenvolvimento e crescimento deve muito, é tributário das migrações internacionais, mas os brasileiros não conseguem ver nos migrantes e refugiados que chegam hoje essas qualidades que eles veem nos seus antepassados e que veem nas suas famílias que aqui chegaram para trabalhar e ajudar a construir o nosso país. Associada, então, a essa dificuldade de empatia, essa dificuldade de ver o seu antepassado no outro, existe também uma desinformação que é propositada, ou seja, forças conservadoras, partidos políticos, grupos, movimentos políticos que se apropriaram dessa causa com muita intensidade recentemente, em particular depois de um momento que o Brasil viveu, que foi depois do terremoto que ocorreu no Haiti. O Brasil recebeu um fluxo migratório, principalmente no norte do país, que foi intenso, foi diferente dos fluxos migratórios que nós estávamos acostumados a lidar. Por exemplo, se nós pensarmos na migração latino-americana, nós veremos que nós temos um fluxo tranquilo e constante de migração para o Brasil, de imigrantes que são quase invisíveis, inclusive, em alguns locais. Eu não digo que isso seja positivo, eu digo que isso passava desapercebido e, repentinamente, como esses migrantes não obtêm visto para entrar dignamente no país, eles chegam em condições precárias no norte do país, em Brasileia. Eu acho que todos nós lembramos desse momento, 2011, 2012 principalmente, em que o brasileiro se depara com a crise da migração haitiana. Infelizmente foi apresentado como crise. Aquele número de imigrantes haitianos que chegou no Brasil, em relação à nossa população e à estrutura do Estado brasileiro, não deveria ter causado estresse algum. O Brasil lidera a missão das Nações Unidas, a MINUSTAH, que vai terminar em breve, teve um papel de destaque no Haiti, era absolutamente esperado que esses migrantes aqui chegassem. Mais adiante, o Brasil reage e concede esse visto, chamado visto humanitário, mas em pequeno número, não atendeu suficientemente. Em resumo, pessoas que poderiam chegar aqui por Guarulhos dignamente com as suas economias, pagaram coiotes, chegaram precisando de assistência e o brasileiro ficou com essa impressão de que o migrante é uma pessoa que precisa de assistência e que precisa de qualificação, etc., quando, na verdade, nós temos migrantes e refugiados que têm formação superior, que têm uma larga experiência profissional, que tinham economias e que, se tivessem chegado regularmente no país, teriam sofrido muito menos dificuldades do que sofreram e, secundariamente, porque para mim a pessoa vem em primeiro lugar, secundariamente o Estado teria sofrido também muito menos nesse processo de acolhida que teria sido menos traumático. Então, eu concordo, o que o Paulo Illes disse é muito importante. Se vende uma ideia de que a segurança do brasileiro depende do fechamento de fronteiras e que dificultar a entrada de pessoas protege a nossa segurança. Isso é mentira. Isso é uma visão de segurança que eu não diria só que é anacrônica, porque ela sempre foi falsa. Quando nós facilitamos a regularização migratória ou quando nós tratamos rapidamente os pedidos de refúgio, nós trazemos segurança para o nosso país. Nós sabemos quem é esse migrante, quem é esse refugiado, qual é a história dele, onde ele está, qual é a forma de sustento dele. É uma forma de saber dele para construir políticas inclusivas. Não é? Então, essa ideia que a Polícia Federal, o Ministério da Defesa, outros órgãos do governo têm de que dificultar a regularização migratória é do interesse do Brasil é falsa. O interesse nacional é regularizar, ter pessoas aqui em situação jurídica, legal e que, com isso, evitem maior precariedade, que essas pessoas sejam sujeitas a redes de trabalho em condições análogas à escravidão, enfim, a todo tipo de vulnerabilidade que decorre de uma situação jurídica insatisfatória.
Jean, e na sua chegada há 4 anos, como é que você observou a impressão do brasileiro em relação a você, em relação aos seus colegas refugiados que chegavam na época também? O Brasil, para concordar um pouco com aquela que o senhor Paulista falou, precisa de uma política com mais explicação, mais com informações sobre essa causa do refugiado. Porque na chegada, nós que vemos de fora sabemos do Brasil, temos história do Brasil. O Brasil é um país que foi construído com vaga dos imigrantes. Mas naquela época, como era imigrante, era tudo bonitão, tudo beleza. Mas na nossa época agora, como eu tivesse refugiado, o pessoal acha que são os bandidos, porque quem mata fuge, quem estupra fuge. Será que são... Como essa palavra refugiado as pessoas entendem? Tem muitos preconceitos sobre essa palavra. A palavra fuga pesa muito, né? E aí, esse trago também... um mal entendido com a população que não está preparando para entender o que é refugiado. Eles não consideram mesmo, algumas não consideram que refugiado é uma pessoa que tinha uma vida estabelecida. Olha bem, quem não tem dinheiro não tem como sair. Quem sai, refugiado não é alguém que fugiu por causa de fome. Porque eu já vi isso na nossa Copa dos Refugiados. Um dos juízes que estava pintando o jogo me perguntou, todos esses refugiados fugir de fome? Eu falei, nossa, como você pode fugir do Brasil para ir aqui na Bolívia por causa de fome? Você vai morrer. No meu país tem meu tio, meu cunhado. Se eu tenho fome, eu vou na casa de meu tio. Significa, a palavra refugiado é mal entendido. Se tivesse imigrante, aí tá com coco, tá com vesta, tá tudo bonitão. Refugiado, uma pessoa que vem para trazer fome no Brasil, crise no Brasil. Esse que é a interpretação das pessoas. Por isso, essa divulgação pela população para saber que o refugiado faz parte de migração, mas uma migração forçada. A gente não queria sair dos nossos países, mas as condições que puxam a gente para fora. Mesmo assim, a gente traz o quê? Traz nossa experiência, traz nossa força. Eu sempre falo, faz menos um no meu país, mais um no Brasil. Eu estou cidadão brasileiro, por quê? Eu pago meu imposto de renda aqui, eu construo no crescimento do Brasil. Esse tem que ser divulgado. Minha chegada aqui no Brasil foi recebido, primeiramente, como não falava a língua, foi um obstáculo muito grande. Porque quando você não fala português, você não existe. Como você vai pedir uma coisa? Essas são as dificuldades enormes. E também, falando do que nosso irmão Paulista falou, sobre procedimento para conseguir ser reconhecido como refugiado. Uma coisa horrível. Eu até agora, tenho 4 anos, não recebi notícia se eu sou negado ou se foi refugiado. Sou ainda solicitante. Por quê? Porque... Você solicitou há 4 anos? 4 anos, ainda não tem resultado. Não tem resultado. Até ganhou meu filho, eu tenho documento do filho, não fala mais do refúgio. Por quê? Porque CONARE, não sei se ele respeita a ordem de chegada ou a ordem do nome. Se tivesse de chegada, já chegou faz 4 anos. Se tivesse do nome, acho que está no nome muito baixo não vai conseguir. Enfim, ser refugiado é uma coisa de período. Hoje tem crise no Congo, quando acaba eu volto. Será que vai me responder quando eu vou voltar no Congo? Essas são as questões que tem que pensar. Refugiado é um período. Eu não sou refugiado. Estou na situação de refúgio. É uma situação que vai passar. Se o CONARE tem que pegar muito tempo para responder, ele tem que saber que as pessoas estão na situação. Hoje, se está pronto, eu volto no meu país. Esse resultado vai dar para quê? Essas são as questões do chegada. É muito difícil. Nós chegamos aqui, muitas são as pessoas que tinham condições para bancar passagem, para vir para cá. Isso tem que ser claro, as pessoas têm que entender. A gente não está trazendo a crise no Brasil. A gente está contribuindo no crescimento do Brasil. Bom, você veio inicialmente sozinho. Foi o risco, você foi para o risco. Trouxe a família depois, se estabeleceu por aqui. Hoje você é formado em engenharia civil, não é isso? Sim. O que você está fazendo da vida? Bom, agora estou atuando para defender e fazer o Voz de Sem Voz, falar
trabalhando na ONG África do Coração, onde que eu estou diretor, atuando um projeto que nós chamamos da Copa dos Refugiados, um projeto só para divulgar, para falar sobre essa palavra refúgio. A Copa tem 4 objetivos. Primeiro, de confraternizar os refugiados para se sentir um conforto, porque se você está sozinho, você vai se achar que você não tem segurança. Graças à Copa, os refugiados se unem para defender junto nossos direitos e nossa visibilidade. A Copa traz também a visibilidade, porque se nós que somos nessa situação, a gente não fala de nossa causa, quem vai falar mais que nós? Temos que falar. Temos como essa oportunidade que eu agradeço de passar nesse canal para divulgar nosso problema. O povo brasileiro tem que entender, tem essa comunidade refugiado, que não somente são os sirianos, não somente os congoleses, mas tem mais de 80 nacionalidades. Eles estão no Brasil, ele está preparado, ele não nasceu hoje, eles não falam direito língua, mas são capazes de trabalhar, eles precisam de espaço, de oportunidade. E a Copa também educa também os refugiados para falar que não é fácil para os brasileiros, não vai ser fácil para nós. Do jeito que nós entramos no campo para fazer gol, significa que temos que não ser torcidos, nós refugiados. Temos que participar, tem que mostrar nosso apoio. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje aqui no estúdio, refugiados. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Assembleia Debate. Refugiados é o nosso tema de hoje aqui no estúdio. O Deise, o Jean destacou no bloco anterior, ele está aguardando uma resposta à solicitação de refúgio dele desde que chegou ao Brasil há 4 anos. Quais são os critérios para a solicitação de refúgio e o que é que amarra, por que uns saem mais rapidamente, outros não? Nós temos 2 legislações diferentes, uma relativa a refugiados. A gente chama esse ramo do direito de direito internacional dos refugiados. Existe uma convenção muito importante, que é de 1951. Foi uma convenção feita essencialmente pelos europeus para a Europa, como uma resposta ao grande trauma da Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos milhões de deslocados forçados. Essa convenção ganhou a adesão do mundo inteiro, se tornou um instrumento fundamental, teve protocolos adicionais e se refletiu no Brasil, nos anos 90, quando voltamos à democracia, numa lei brasileira de refúgio também. Então, o que o Comitê Nacional para Refugiados, que é o CONARE, faz é aplicar essa legislação internacional e especialmente a legislação brasileira, que o encarregou de conhecer os pedidos de reconhecimento do refúgio. Em direito a gente diz isso, o refúgio se reconhece, ele existe, é uma situação em que o país deve reconhecer ou não. No caso brasileiro, ele reconhece se há fundado temor de perseguição política ou religiosa ou de qualquer natureza que ameace a vida daquela pessoa quando ela vem de um país em que conhecidamente há violações de direitos ou quando ela foge de um país onde há conflito armado, como é o caso da Síria. É o caso do Jean, né? Exatamente, essa comprovação é mais evidente. Mas, de qualquer maneira, cada caso é estudado e muitas vezes para o solicitante de refúgio é difícil fazer a prova da sua situação. Por vezes as pessoas fogem do seu país sem ter condições de levar nada, às vezes sequer o documento, embora em geral consigam levar o documento e inclusive algumas de suas economias, mas as situações são variáveis. Então, o trabalho do CONARE é verificar se essa pessoa é refugiada ou não. O CONARE tem uma pequena estrutura, não conseguiu se adaptar ao aumento do número de pedidos de refúgio, embora, como eu gostaria muito de ressaltar isso, Mauro, que é o seguinte: problemas com 10 mil pessoas ou com algumas dezenas de milhares de solicitação não se comparam à situação de países como a Turquia, como o Paquistão, enfim, países que recebem milhões de refugiados bruscamente, que cruzam a fronteira.
Nós temos hoje no mundo 22 milhões e meio de refugiados, então esses alguns milhares de pessoas que nós temos aqui realmente não podem ser apresentados como uma crise e um problema. Ainda assim, infelizmente, o CONARE não tem os meios suficientes para dar uma resposta rápida a esses casos. Outra questão é a legislação migratória, ou seja, aí cada estado define as regras de entrada e permanência de estrangeiros no seu território. E nós temos vigente hoje no Brasil o Estatuto do Estrangeiro assinado, essa norma é assinada pelo general João Batista Figueiredo, é o que a gente chama de entulho autoritário, é uma norma que ficou da ditadura militar, uma lei de segurança nacional que proíbe ao migrante participar de desfiles, exercer atividade editorial, participar de atividades políticas, torna totalmente discricionário para o Estado a expulsão desse migrante. Desculpe, o estatuto não foi substituído pela nova lei da migração? Que vai entrar em vigor em novembro, a lei 13.445, mas esse estatuto, até novembro, mantém uma situação que é decisiva para o nosso assunto, que é quem entra no Brasil em situação irregular, ainda está em vigor e diz, nos últimos anos tem sido assim, quem entra no Brasil em situação irregular é proibido de se regularizar. Então isso encoraja não se regularizar. Por que acontece então o pedido de refúgio indevido por vezes? O migrante chega aqui, ele é proibido de se regularizar, ele pede o refúgio, mesmo que ele não saiba que ele será um refugiado, como o Jean é e como outros milhares são. Então ele pede para ter o protocolo de solicitação de refúgio, com isso ele consegue o CPF, consegue a carteira de trabalho e tem alguns anos para tentar conseguir um emprego, se estabelecer e convencer o Brasil de que ele merece ficar, mas ele só pode fazer isso por meio de uma lei de anistia. Sucessivamente o Brasil tem adotado esse recurso, governo Sarney, governo Fernando Henrique, governo Lula, todos eles adotaram chamadas leis de anistia. Anistiar que crime? Ter entrado de forma irregular no nosso território. Então, essa lei que não encoraja a regularização migratória, claro que ela encoraja a permanência em situação irregular. Esse é o problema, de insegurança para todos e particularmente de precariedade para o migrante. A nova lei tinha um artigo que anistiava, então, os migrantes que estavam aqui. Então, por exemplo, diversos que pediram refúgio retirariam esse processo porque teriam a oportunidade de se regularizar. Mas o presidente Michel Temer vetou esse artigo que reeditava essa prática da anistia que os outros presidentes tinham adotado. Então, nos deixa nessa situação de impasse, acaba sobrecarregando o CONARE e o sistema de refúgio brasileiro com demandas que não são de refúgio. Tá? Claro que há situações ambíguas. Se tu me perguntares isso, eu vou concordar contigo. Tem situações que é difícil a gente dizer se a pessoa não podia ficar ou se ela queria partir. Mas essa situação é minoria. Em geral, a gente tem uma clareza da situação do refugiado e do migrante que vem em busca de emprego. Bom, Paulo, a sua avaliação em relação à nova lei de migração, o que deve mudar então o que deve ficar de positivo a partir de novembro com esta lei e o que deve ficar de negativo a partir desses pontos que foram vetados pela Presidência da República? Eu evitaria até a palavra do que vai ficar de negativo, né? Eu acho que o que precisa ser observado dessa nova lei de migração, primeiro, é que ela não é uma lei que veio do Executivo. Portanto, ao ser de iniciativa do Congresso, iniciativa parlamentar, ela não conseguiu mudar a estrutura, né? Quando eu falo da estrutura, eu falo principalmente da Polícia Federal, que é o órgão que atende o imigrante, que recebe o pedido de documentação, né? Então, há uma grande desconfiança por parte do imigrante. Como é que uma pessoa que está em uma situação irregular, como a Deise muito bem explicou aqui, ela vai pedir orientação na Polícia Federal, né? Eu, se fosse imigrante, também não iria, né? Então, é fácil de entender essa questão. Então, a lei, ela não muda esse paradigma, continua a ser a Polícia Federal o órgão para receber toda essa documentação de imigração. Nós defendíamos sempre, como sociedade civil, e os especialistas da temática migratória, a Deise trabalhou num anteprojeto, né, a pedido do Ministério da Justiça, acho que em 2014, onde se propunha a criação de uma autoridade migratória e uma agência civil para fazer atendimento ao imigrante. Então, isso não foi possível, mas ainda há esperança, porque existe um artigo 120 dessa nova lei de imigração que fala ali de regulamentar uma política nacional de imigração. Então, a gente vai continuar como ativistas brigando, né, para que essas pequenas mudanças, que são estruturais, elas possam
acontecer. O que é importante dizer dessa nova lei de imigração, desde a ótica de quem atua no ativismo social junto com os imigrantes, né, é que ela corrige alguns erros graves da lei de 1980, como, por exemplo, o direito de se sindicalizar, de participar de sindicato. Então, essa nova lei garante esse direito. Participar de um desfile, de um ato político, manifestações políticas, fazer uma associação com interesses organizativos, etc. Então, isso muda muito para a vida dos imigrantes, porque eles passam agora a ter o direito garantido por lei de reivindicar. De certa forma, eles já faziam isso, mas sempre com certo medo, né? Até porque, num governo que, digamos, progressista, essa questão não vem ao caso, mas nós tivemos no mês de agosto do ano passado um manifesto da Federação de Policiais Federais dizendo, olha, migrante que se envolver em atos políticos nós vamos prender e vamos deportar. Então, é esse medo que acaba pairando sobre os imigrantes. Mas eu queria falar um outro aspecto, aproveitando o tempo aqui, dos medos que se cria pela desinformação, né? Eu acho que não é falta de informação, o problema é a desinformação, como circulam as notícias. E a Deise mencionou os haitianos. Hoje nós temos a chegada dos venezuelanos, né? Então também se vende como se nós estivéssemos passando por uma invasão de venezuelanos no Brasil, quando na verdade se trata em grande parte de um deslocamento de comunidades ali de fronteira, que são inclusive povos originários, e que teoricamente, ou de direito, né, por ser povos originários, a fronteira é branca, né, não é dos povos indígenas, né. A resolução que o CENIG fez para atender essa demanda dos venezuelanos, ela também é problemática, né. Por quê? Porque ela atende aqueles venezuelanos que entraram por terra, né? Então, mais uma vez, aqueles venezuelanos que vêm de avião e que chegam aqui na cidade de São Paulo, eles vão ficar numa situação irregular, né? Como a Venezuela não está dentro do acordo do Mercosul, eles ficam numa situação irregular e você cria novamente com uma legislação margem para a exploração de pessoas, né? Porque aí essa pessoa, ela não pode ser regularizada, porque ela entrou, ela está irregular no país, ela vai ter que pedir o refúgio ou ter que sair e entrar por alguma fronteira para pedir o famoso visto fronteiriço, que é essa resolução. Então, assim, são temas complicados a gente explicar em pouco tempo, mas é importante a gente debater como essas resoluções da legislação brasileira, ela precisa contemplar um pouco mais a realidade. Né? Tem que descer um pouco mais na realidade de como vivem os imigrantes, como estão chegando, para, de fato, atender naquilo que é, de fato, necessário. Os venezuelanos podem se refugiar no Brasil? As razões pelas quais eles estão saindo de lá são observadas aqui? Alguns deles podem estar sofrendo perseguição política, mas grande parte não está sofrendo individualmente uma perseguição política que ameaça a sua vida. Está vivendo uma crise política, econômica e quer tentar a vida num lugar melhor. Então aqui nós podemos ter um novo efeito de distorção do número de solicitações de refúgio. Pode ter muita gente solicitando refúgio apenas para ter algum documento, pela impossibilidade de solicitar a regularização migratória, não é? Quanto custa o apoio aos refugiados, todos eles? Existe um levantamento, existe um estudo? Quanto o Não país existe gasta? levantamento, mas seria com certeza muito barato, porque o nosso apoio é modestíssimo, né? Existe uma queixa enorme, acho que o Jean pode falar melhor do que eu a esse respeito. Acho que seria pouquíssimo, né, Jean? Bom, acho que é uma pergunta que muitas pessoas perguntam, como os refugiados conseguem se estabelecer no Brasil, eles não falam a língua, mas eles estão bons, eles alugam a casa, ele não está na situação de rua. Para falar a verdade, os refugiados ganham nada no Brasil, com verba, nada. Não tem um recurso destinado para os refugiados. Como em outros países, como na Europa, nas canadenses, tem um recurso, porque alguém que chega, que não sabe falar a língua,
está já na dificuldade de buscar trabalho. Ele tem que passar uma coisa de 4 ou 5 meses de aprender língua. E aí, essa pessoa é um adulto, ele tem que comprar escova do dente, sabonete. Aonde vai? Ele tem que ser bandido? Não. Ele merece um político público para ajudar ele a se sustentar nesse momento até ele vai conseguir ser colocado no mercado do trabalho, trabalhar e se virar. Mas aqui você chega, pega protocolo, carta do trabalho, CPF, vai embora. Esse que é a política de integração. Aí quando você vai lá, você tem que se virar. Você fica para alugar a casa, o dono do casa te pede fiança, fiador. Aonde o refugiado vai conseguir fiador? Sem falar a língua, sem fiador. Então, muitas coisas que tem que ter debatendo para as pessoas entenderem, a gente ganha nada. Custo, assim, a gente vem aqui se virar. Você chega no Brasil, a política te disponibiliza documentação, até protocolo, porque para pegar RNE, que é documento, Registro Nacional para os Estrangeiros, é muito difícil. É outra questão. Esse já debatemos também com as pessoas do CONARE. Eu entrei aqui, meu chegada aqui como refugiado. Mas, no demoro do tempo, eu acabei de ganhar filho. Quando você ganha filho no Brasil, significa que você não é mais refugiado. Significa que eu tenho que falar com o presidente do Congo, olha, eu tenho filho brasileiro, agora eu não sou mais refugiado, pode voltar. Essa questão, será que alguém que ganhou filho como refugiado, tem filho, ele não é mais refugiado? O caso fica igual. Isso, já debatemos sobre isso, mas não tem uma solução. Então, para sacar documento do RNE, você tem que levar passaporte. Tem outros que vêm aqui sem passaporte, tem outros que pedem passaporte. A Polícia Federal te obriga, tem que buscar passaporte. Significa o quê? Você que está protegido na lei brasileira, para não ir na sua país, você tem que ir na sua embaixada sacar passaporte. Quem está no país e na embaixada, mesma pessoa. Significa o quê? Você está me falando de voltar para o Congo. Essas são uma contradição entre CONARE e a Polícia Federal. Tem os documentos. Você vai na Polícia Federal e te fala, para você conseguir, você tem que levar sua certidão de nascimento. Escuta, para me fugir, eu tinha que sacar, buscar minha certidão para fugir. Porque eu sabia que o Brasil vai me pedir esse documento. Tem esses documentos que são pedidos para os refugiados, não necessita porque estávamos na situação de fugido. A gente não poderia sacar toda essa documentação. E essas questões que ficam envolvendo muitos refugiados para não conseguir, talvez, se manter numa situação digna e ficar saindo, como o caso dos haitianos. Estava na 2014, 2015, muitos haitianos, agora está saindo porque esse fluxo, o Brasil mostra acolher, mas não deu uma política sustentável para eles ficar. Porque a imigração sempre traz alguma coisa positiva. Não que traz uma coisa negativa como algumas pensam. E essa questão de documentação, de uma gasto, não. Eu sei que a prefeitura disponibiliza os abrigos para essas pessoas ficar algumas tempo, como um período que Paulo Ilha será coordenador da política de imigração. Ele estava lá, tem CRAS, tem a Missão Paz, tem muitas entidades que ajudam só em algum momento. Depois você Paulo, se vira. Existe algum levantamento sobre o que fazem os refugiados, como é que eles contribuem com o Brasil, que atividades eles desenvolvem, essa contribuição para a economia, a contribuição social? O Jean é um exemplo disso, ele tem a ONG dele que dá apoio aos refugiados. Eu acho que em termos, eu não sei se talvez a professora Daisy poderia falar melhor dessa temática, né? Eu acho que a gente não tem muitos levantamentos assim de dados, de estudos sobre essa questão da contribuição que dão os imigrantes, os refugiados para o país. No entanto, pela experiência, né, eu fui coordenador de política para imigrante na Prefeitura de São Paulo, na gestão do Haddad, né, e atuo bastante tempo no terceiro setor. E a gente tem tido contato com as organizações de imigrantes, a gente acompanha essa expansão também dos refugiados pelo Brasil.
né? E a gente percebe quais foram os setores que mais empregou refugiados nos últimos anos. Muitos foram ligados, por exemplo, no interior, né, do nosso país, no abate, tanto que aumentou o número em Caxias do Sul, Chapecó, outros estados, inclusive, além de São Paulo, né? Mas é interessante esse aspecto, até o Jean acho que dava algumas pistas disso, de como os imigrantes, os refugiados, eles conseguem, apesar de todas as dificuldades que têm, mas eles conseguem se adaptar no país e não ficar em situação de rua. Acho que isso é muito importante, o que o Jean colocava, né? Então, o que eu acho que precisa ser criado aqui no Brasil são essas políticas públicas para atender os refugiados na chegada, né? Então, que você possa ter orientação, que possa ter um curso de língua, que possa ter um lugar onde a pessoa é encaminhada para o trabalho, que seja monitorado também para que não entre em situações de trabalho degradante, etc., né? Então, desafio. Eu acho que São Paulo fez um ensaio e eu acredito que o Brasil tem muito a crescer nesse aspecto. Essa parte envolve algum dinheiro, e claro, o dinheiro é a solução de toda uma situação. Existiria, por exemplo, alguma proposta, já que os países desenvolvidos não recebem os refugiados, contribuir, por exemplo, com a criação de um fundo para financiamento nos países em desenvolvimento, para poder cuidar dessas pessoas? Eu queria te responder dizendo algo que me parece crucial para entender essa situação. O direito internacional dos refugiados faz parte de um ramo do direito internacional que a gente chama de proteção internacional da pessoa humana. Então, quando alguém é reconhecido como refugiado no Brasil, o Brasil tem o compromisso internacional de acolher essa pessoa. O Brasil deveria gastar o suficiente, não sei se é muito ou se é pouco, o Brasil deveria gastar o necessário, isso é um compromisso internacional do Brasil. Existem muitas críticas ao Acnur, ao Alto Comissariado das Nações Unidas, e ao Brasil. Há refugiados que não conseguem permanecer no Brasil, desistem, tentam ir para outro lugar porque não são acolhidos de maneira adequada, há outros que lutam e ficam. Mas o mais importante é o que disse Jean, a gente não migrante ou refugiado, a gente está. Qualquer um de nós, se tiver uma oportunidade de trabalho, um amor, um sonho, uma possibilidade de estudo, ou um agravamento da situação política no país, e nós tivermos que fugir, ou nós fazemos uma denúncia à polícia e nos tornamos uma testemunha que precisa ser protegida, a nossa vida se torna ameaçada, isso pode acontecer, a nossa vida pode mudar de um minuto a outro. E esse é um estado. Então, os refugiados, assim que se alterar a situação no seu país de origem, eles querem voltar. Enquanto eles estão aqui, eles precisam ser protegidos. E, infelizmente, não é essa a situação que nós vemos no Brasil. Outra coisa é o migrante, para ele precisa política pública. Para entender essa questão, acho que o mais fácil é pensar que nós temos cerca de 3 milhões de brasileiros no exterior, estimativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Nós temos mais brasileiros trabalhando no exterior do que estrangeiros que se encontram no Brasil. Quando a gente diz que um filho, um amigo, foi para os Estados Unidos, por exemplo, a gente diz isso com orgulho, né? Foi trabalhar, foi estudar, conheceu a namorada, está fazendo tudo para se adaptar lá. Se ele tem uma política de incentivo, a gente acha que isso é normal. Né? E a gente vai usar ao máximo. Se tiver acesso à saúde, se tiver educação, a gente vai fazer. Quando é o estrangeiro que chega aqui, nós temos duas atitudes. Uma delas é se ele for branco. E se eu supuser que ele pode ser rico. Então, hoje, dados da Polícia Federal do ano passado, de 2016, nós teríamos 1.200.000 estrangeiros no Brasil. 22,4% são portugueses, 270 mil portugueses no Brasil, ninguém fala sobre eles. 89,208 são bolivianos, 7%. Depois vem 86 mil japoneses, 75 mil italianos. Aí chegamos nos haitianos, 64 mil. Aí vem os espanhóis, 62. 58 mil argentinos. A opinião pública, os políticos, esses movimentos que tomaram para si hoje o tema das migrações,
para fazer baixa política no Brasil, eles não vão te falar sobre os espanhóis, os italianos e os japoneses. Eles vão focar nos migrantes latino-americanos e africanos, pressupondo que são pobres e que não têm informação superior. É isso que nós precisamos atacar, o uso político do tema das migrações e do refúgio. Já considerei aí a sua conclusão, vou pedir a conclusão do Paulo e do Jean. 15 segundos, Paulo, bem objetivamente. Tá, não, eu acho que a gente já avançou bem aqui, né? Avançar na política pública. Eu acho que isso é o mais importante, aproveitar o momento que nós estamos regulamentando uma nova lei de imigração e fazer com que ela realmente seja acessível e que a gente possa combater toda a situação de irregularidade migratória, combater com política pública, né? Sim. Jean, 15 segundos para a sua conclusão. Quero agradecer primeiro essa oportunidade. Eu vou passar a sua mensagem para meus irmãos brasileiros de coração que nos acolheu, para que eles entendam que estamos numa situação de refúgio. Estamos aqui no Brasil para ajudar, junto com os brasileiros, no crescimento do Brasil. A gente não está torcendo para a crise no Brasil, até está torcendo para um Brasil bom, melhor e forte. Estamos aqui, por um momento, queremos um coração aberto deles, um acolhimento aberto, porque hoje eu já falo português, mas nesse momento, no mesmo segundo, está chegando um refugiado que não fala a língua. Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ele precisa de consideração, porque ele é um do ser humano aqui na Terra. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean, Deise e Paulo, pela presença de vocês aqui nesse programa Assembleia Debate na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre refugiados. Obrigado a você que nos acompanhou neste programa. Fale-me a respeito na rede social, no endereço que aparece agora aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo tema.